Glória a Deus, estamos ao vivo nesta manhã de terça-feira. Eu quero deixar uma breve palavra da parte de Deus para o teu coração, a qual se encontra em Salmos 23, versos 4 ao 6, que diz assim: Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Há uma versão que diz assim: habitarei na casa do Senhor para todos sempre. O salmista aqui, que é o rei Davi, ele está falando acerca de momentos de dificuldade e também de momentos de alegria. Ele nos fala aqui sobre tribulações que ele estava enfrentando e também fala sobre momentos de honra. E no verso 4 ele diz assim: Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. E vale nos fala de momentos de dificuldade. Quando a Bíblia fala em vale, ela fala de tribulações, de sofrimentos, de lutas, de situações difíceis que temos que enfrentar no nosso dia a dia. E o salmista aqui está dizendo: ainda que eu venha a andar pelo vale da sombra da morte. Ele não disse que ele ia ter que andar, mas ele disse assim: ainda que eu venha andar, se porventura algum dia eu tiver que andar pelo vale da sombra da morte, ainda assim no meio do vale o Senhor estará comigo. Eu não sei o que você tem passado, eu não sei o que você tem sofrido, não sei quais as adversidades que você tem enfrentado, eu não sei quais circunstâncias você tem encarado no seu dia a dia, eu não sei qual é o vale que você tem atravessado, mas o Senhor nesta manhã está dizendo: eu estou contigo no meio desse vale, estou contigo no meio dessa prova, eu estou contigo no meio desse sofrimento, eu não te deixei, eu não te desamparei, eu estou do teu lado te ajudando, te fortalecendo, renovando as tuas forças, eu estou te consolando em meio a isso tudo que você tem enfrentado. E eu, o Senhor, estou dizendo nessa manhã: eu vou te tirar desse vale e te colocarei em lugares altos e te honrarei, te exaltarei. Eu mostrarei para todos que eu sou Deus na tua vida. Aleluia! O Senhor está contigo em meio a essa prova. Ele não te deixou, Ele não te abandonou. E ainda que você venha pensar que Ele te deixou, Ele não te deixou, Ele está do teu lado te ajudando. Sabe quando você sente aquele renovo, mesmo em meio a tempos de crise? É o Senhor te renovando. Sabe quando você estava chorando e de repente aquela tristeza sumiu, desapareceu? Era o Senhor enxugando as tuas lágrimas. O Senhor tem ouvido cada clamor, cada oração, cada súplica que você tem feito, e ainda que pareça que o céu está em silêncio, Ele está ouvindo, e no tempo certo Ele se moverá em teu favor e te ajudará a sair dessa situação difícil. Aleluia! Então ele diz aqui: eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. O Senhor prometeu estar conosco durante todos os dias da nossa vida. Ele disse: eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Desde o seu primeiro dia de vida até o último, o Senhor estará contigo. Ele não vai te deixar em nenhum momento da sua vida. Ele disse: eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador para que esteja convosco para sempre. Muitas vezes nós pensamos: Deus me abandonou, Deus já não é mais comigo, o Espírito Santo me abandonou, mas a verdade é que Ele nunca nos abandona. Ele está conosco em meio a todos os momentos que vivemos, até mesmo em meio aos momentos difíceis que muitas vezes atravessamos. Ele nunca nos deixa, e ainda que pareça que Ele tenha nos deixado, Ele não nos deixa. Ele está do nosso lado em todos os momentos, em todas as situações, e da mesma forma que Ele está conosco nos tempos de crise, Ele também está conosco nos tempos de vitória. E eu quero te dizer uma coisa: ainda que você esteja passando pelo vale, ainda que você esteja passando por momentos de tribulação, essa tempestade, esse vale que você tem atravessado, esse deserto, é temporário, ele vai acabar, ele vai passar, e você vai cantar o hino da vitória e vai glorificar ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito na sua vida ou que Ele fará. Você ainda vai testificar daquilo que Deus fez na tua vida, em nome de Jesus. E no verso 5 ele diz assim: preparas uma mesa perante mim
na presença dos meus inimigos ou dos meus adversários. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Quando ele fala aqui sobre mesa, ele está falando de honra, ele está falando de exaltação. Em outras palavras, ele está dizendo: o Senhor é aquele que nos exalta diante dos nossos inimigos. O Senhor é aquele que nos exalta diante daqueles que nos odeiam, diante daqueles que duvidam do nosso chamado, diante daqueles que dizem que nunca seremos ninguém. O Senhor nos exalta diante dessas pessoas. Eu não sei se você tem sido humilhado, eu não sei quais são as provas que você tem enfrentado em relação a outras pessoas. Eu não sei qual tipo de afronta você tem levado sobre si, mas o Senhor tem poder para te exaltar diante dessas pessoas que têm te humilhado, que têm te desprezado, que têm pisado em você, que têm duvidado do seu chamado, que têm dito que você nunca será ninguém. O Senhor tem poder para te exaltar diante dessas pessoas. E nesta manhã Ele está dizendo: eu tenho uma cadeira de honra para ti, diante daqueles que te odeiam. Eu tenho uma cadeira de honra para ti diante daqueles que te humilham, que te desprezam, que te afrontam. Eu, o Senhor, tenho o poder para te exaltar diante daqueles que querem o teu mal e que dizem que você nunca será ninguém. Eu, o Senhor, tenho o poder para te honrar diante de todos. E quando eu começar a te honrar, todos aqueles que pisaram em você, que afrontaram você e que disseram que você não ia dar em nada, vão ter que reconhecer que eu, Senhor, sou Deus na tua vida. A Bíblia nos conta que o salmista Davi, ele foi ungido no meio dos seus irmãos. E você conhece bem a história. Os irmãos de Davi não acreditavam no potencial dele. Os irmãos de Davi duvidavam do chamado dele, pensavam que ele nunca ia ser ninguém, pensavam que ele ia ficar a vida toda cuidando de ovelhas. Mas o Senhor um dia decidiu levantar Davi, e o Senhor ungiu Davi no meio dos seus irmãos. E os seus irmãos, mais tarde, quando Davi estava na caverna de Adulão, os seus irmãos tiveram que reconhecer que Deus era com ele, tiveram que buscar ajuda com ele, tiveram que pedir socorro para ele. Sabe o que Deus está dizendo? Ainda que muitas pessoas próximas de você, seus parentes, seus familiares, seus amigos íntimos, próximos, ainda que eles duvidem do teu chamado, ainda que eles digam que você não é ninguém, ainda que muitos do teu convívio social digam que você nunca vai dar em nada, o Senhor tem poder para te exaltar e te levantar diante deles. E um dia, essas mesmas pessoas que duvidam do seu potencial, que duvidam de você, vão ter que te pedir ajuda na hora da crise, vão ter que te pedir ajuda na hora da dificuldade, vão ter que te pedir oração, vão ter que correr atrás de você e elas vão dizer: eu preciso da sua ajuda, eu preciso do teu socorro, porque eu sei que Deus é contigo, aleluia. Deus está dizendo para alguém: eu vou te exaltar no meio da tua família, eu vou te exaltar no meio dos teus amigos, eu vou te exaltar no meio dos teus parentes, eu vou te exaltar no meio daqueles que convivem com você, daqueles que te viram crescer, eu vou te exaltar no meio dos teus irmãos de igreja, no meio do teu pastor, eu vou te exaltar diante de todos os que te rodeiam e mostrarei a todos que eu sou Deus na tua vida e que eu pego as coisas que não são, as coisas pequenas, e levanto para confundir as que são, porque eu, o Senhor, sou assim. Aleluia. Deus pega o que não é e levanta para confundir aquilo que é. O Senhor pega as coisas loucas deste mundo e levanta para confundir as sábias. O Senhor pega aquilo que é considerado lixo pelo mundo e levanta e honra para confundir aqueles que julgam ser alguma coisa, aqueles que julgam ter algum valor. Esse é o nosso Deus, e Ele é um Deus que levanta aqueles que são desprezados pelo mundo para confundir aqueles que são honrados. E ele continua dizendo: unges a minha cabeça com óleo. Isso nos fala de unção. A partir do momento em que você levantou a sua mão e aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, há uma unção sobre a tua vida, há uma unção sobre a tua existência, e essa unção jamais será retirada. Muitas pessoas dizem: o crente pode perder a unção. Mentira do diabo, a unção permanece. 1 João 2,20 diz que a unção permanece em vós. 2,20 e 27 diz que a unção permanece em nós. E se ela permanece, ela não pode ser tirada.
E em 2 Coríntios 1, 21 e 22 diz que o Senhor nos ungiu e nos deu o selo do Espírito em nosso coração. Então, uma vez que você foi selado com a unção, você está selado. Uma vez que você foi ungido, você está ungido. E não tem nada nesse mundo e nem no mundo espiritual que possa tirar essa unção de você. Nem o diabo, nem os demônios, nem nada, 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 nada. Nada pode tirar a unção que uma vez foi dada sobre a tua vida. Essa unção permanecerá com você enquanto você viver. E ainda que você venha tentar abafar ela continuará se manifestando cada vez mais, até que você decida tomar posse dela, se apropriar dela e viver o seu chamado. Conheço muitas pessoas que elas tentaram abafar a unção de Deus na vida delas, mas quanto mais elas tentavam abafar a unção, mais a unção se manifestava. Me lembro da história de um pastor que uma vez ele tinha chamado para ser profeta, ele tem chamado, né? Ele está vivo até hoje, mas só que ele tinha dois chamados, o profético e o pastoral. E ele pensou assim, eu não vou ministrar no chamado profético, não vou atuar no ofício profético, porque se eu ministrar como um profeta, as pessoas não vão aceitar o meu ministério, porque elas têm uma certa aversão, né? Elas têm um certo rechaço a figura do profeta. Então eu vou ministrar na unção pastoral, eu vou exercer as minhas funções como pastor, assim as pessoas não vão me rejeitar. E ele conta que ele começou a pregar, e no início ele levava uma palavra pastoral para as pessoas, ele dava aquela mensagem calminha, né, preparada com esboço, mas toda vez que ele começava a pregar, Deus tomava ele no meio da mensagem, ele começava a pregar de modo profético. E no final da mensagem, antes que ele se desse conta, estava lá ele entregando revelação para as pessoas, ministrando curas, libertações, operando no sobrenatural de Deus. Até que um dia o Senhor disse para ele assim, eu estou muito triste com você. E ele disse assim, mas por que o senhor está triste? Eu não traio minha esposa, eu não adultero, eu não prostituo, eu não roubo, eu não mato, eu não minto. O que eu estou fazendo, Senhor? Eu estou andando em retidão diante do Senhor. E o Senhor disse para ele, eu estou triste com você, porque você deixou o seu chamado profético e tem colocado o seu chamado pastoral na frente. Eu não te chamei para ser pastor, eu te chamei para ser profeta. E naquele dia ele entendeu que ele estava fora da vontade de Deus ao fazer aquilo, colocando o chamado pastoral dele na frente do chamado profético. E então ele inverteu a ordem das coisas, voltou as coisas para sua ordem normal, colocou o chamado profético de novo na frente e começou a ministrar como um profeta. E desde aquele dia o ministério dele cresceu e hoje tem alcançado o Brasil e as nações. Eu só não vou falar o nome dele aqui por questões de ética, porque não é muito louvável fazer isso. Mas enfim, há uma unção sobre a tua vida. Há uma unção sobre a minha vida, sobre as nossas vidas. E ainda que nós venhamos a tentar abafar essa unção vai se manifestar cada vez mais. E essa unção não será retirada de nós, ela permanecerá conosco enquanto vivermos. Porque a unção é um presente que Deus dá, e Deus nunca tira os presentes que Ele nos dá. A Bíblia diz em Romanos 11, 29 que os dons e a chamada de Deus são irrevogáveis. E por aí nós podemos concluir também que a unção ela é irrevogável, ela não é retirada de nós. Ela permanece conosco durante toda a nossa existência. E ele continua dizendo, meu cálice transborda. Isso nos fala de alegria. Quando o Senhor nos honra diante das pessoas e quando Ele nos unge, nós nos tornamos pessoas cheias da alegria do alto. A alegria do Senhor inunda o nosso coração. A prova de que uma pessoa está ungida é quando ela está alegre. Quando uma pessoa está triste, abatida, deprimida, é um sinal de que a unção de Deus não está na vida dela, porque a unção produz alegria. Eu me lembro quando eu não era ungido, porque eu só fui receber a unção para o ministério no ano de 2020. Antes disso, eu era uma pessoa extremamente depressiva, triste, chorava o tempo todo, reclamava da vida o tempo todo, era uma pessoa que ninguém gostava de ficar por perto, era aquela pessoa amarga, sabe? Que ninguém gosta de conviver. Mas a partir do momento que eu recebi a unção de Deus na minha vida, em outubro de 2020, a partir dali eu comecei a me tornar uma pessoa alegre. Eu me lembro que poucos dias depois de eu ter recebido a unção, e eu não vou estender muito aqui esse assunto, mas eu vou só contar algo para vocês. Eu fui ungido em sonhos
né? Ninguém pôs a mão sobre a minha cabeça, ninguém ministrou transferência de unção sobre mim. Eu fui ungido de modo sobrenatural. Em uma noite eu estava dormindo e eu sonhei que eu estava sendo ungido por um pastor. E desde aquele dia a unção começou a se manifestar na minha vida fortemente. E depois desse dia, até o meu semblante mudou, ficou um semblante mais bonito. E eu chegava nos lugares, as pessoas diziam assim: você mudou, você está diferente. Você não é a mesma pessoa, o seu semblante está até melhor. E isso foi a unção de Deus em mim. Ela gerou isso em mim. Eu me tornei uma pessoa mais alegre, mais simpática com todos. E isso tem permanecido até o dia de hoje. Porque a unção na vida da gente, ela produz alegria, ela produz paz, ela produz felicidade. Porque nada que vem de Deus produz coisas ruins em nós, jamais. A unção sempre vai produzir coisas boas em nós. E uma das coisas que ela produz é a alegria. Ela nos faz ser pessoas alegres. E ele termina dizendo: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Enquanto você viver, a bondade e a misericórdia do Senhor vão permanecer sobre você. Ele continuará te abençoando enquanto viver. Ele continuará te favorecendo diante das pessoas enquanto viver. Porque há uma unção sobre a tua vida. E a unção, ela é garantia de bênçãos. A unção atrai bênçãos para a nossa vida. E enquanto você viver, a unção que está sobre a tua vida vai atrair o favor de Deus. Vai atrair as bênçãos do Senhor para você. E essas bênçãos vão se acumular cada vez mais em tua vida. E elas não cessarão enquanto você existir. E ele diz: habitarei na casa do Senhor por longos dias. O Senhor não permitirá que você se afaste da presença dele. O Senhor não permitirá que você se distancie da presença dele. E ainda que você venha sair da presença do Senhor, algo vai te incomodar até você voltar para a presença dele. E você acabará voltando, porque há um selo sobre a tua vida. Há algo selado em você, que é o Espírito Santo. E uma vez selado, sempre selado. E uma vez que você foi selado, mesmo que você venha sair da presença do Senhor, as coisas deste mundo não terão mais nenhum valor para você. Você sentirá como se fosse um peixe fora d'água no mundo. E você vai querer voltar para a presença do Senhor. E certamente você voltará e viverá momentos de glória diante de Deus. Amém? Essa era a palavra que eu queria deixar para você nessa manhã. Tome posse dela, medite nela e lembre-se, o Senhor tem poder para te exaltar diante de todos, até mesmo diante daqueles que não reconhecem a sua chamada e que dizem que nunca você vai ser ninguém. O Senhor tem poder para te exaltar diante dessas pessoas e Ele tem poder para mostrar para todos e para todo mundo que Ele é Deus na sua vida. Amém? Fique com essa palavra. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço. Fique com Deus. Fique na paz de Cristo Jesus. Talvez ao longo do dia eu grave mais algum outro vídeo. Não é garantia, mas eu vou tentar gravar. E eu estou aqui em Periquito, Minas Gerais, passando alguns dias aqui. Tem sido dias abençoadíssimos. O Senhor tem me honrado muito neste lugar. E eu sou grato a Ele por tudo que Ele tem feito aqui por mim nesses 3 dias que eu estou aqui. E vou passar mais um tempo aqui e eu creio que vai ser bênção, creio que Deus tem reservado coisas grandes para a minha vida e para o meu ministério neste lugar. E em janeiro estou de volta a Pirassununga e eu creio que lá o Senhor continuará fazendo a sua grande obra através da minha vida, do meu ministério e através também dessas mensagens que Ele tem me dado para pregar para vocês, as quais têm sido de grande bênção para todos os que ouvem. Um grande abraço, fique na paz do Senhor, que o Senhor abençoe a sua casa, que o Senhor abençoe a sua família, que o Senhor abençoe o seu lar, com toda a sorte de bênçãos, e que Ele possa acrescentar as bênçãos dEle sobre a tua vida a cada dia, que não falte recursos para você, que não falte recursos para a sua família, que não haja mal atacando você e que o Senhor possa te proteger e te guardar de todos os males e que Ele possa te dar vitória em todas as situações da tua vida e por onde quer que você passar, em nome de Jesus. Um grande abraço, fique com Deus, tenha uma terça-feira abençoadíssima em nome de Jesus e lembre-se sempre, Jesus te ama, tem planos para a sua vida
Ele não desiste de você e ele não abre mão de você. A sua vida é importante para ele e ele vai lutar pela sua salvação até o último segundo, até que você reconheça que precisa de um Salvador e se volte para a presença dele. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus, fique na paz do Senhor.